Afonso da M3 Análise de Desempenho, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a autoanálise. Eu estou aqui na varanda da minha casa, quero apresentar para vocês, ali é o Centro Poliesportivo, né? O campo é bem em frente à minha casa. Eu tenho o privilégio de, quando tem jogos ali, daqui da minha varanda mesmo dá para assistir. E vamos lá, vamos para o assunto. Qual que é a sua maior dificuldade? Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você entra em campo, você consegue executar tudo aquilo que você talvez mentalize, porque geralmente antes dos jogos, né, o jogador fica lá pensando, putz, se a bola sobrar, se tiver essa oportunidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e às vezes passa, né, no decorrer do jogo, e o jogador não consegue desempenhar o seu melhor papel, a sua melhor característica, por exemplo. Então você sabe qual é a sua maior dificuldade? Você tem a real noção do que você é capaz de fazer dentro do campo? Bom, analisando dessa forma, né, a sua capacidade de evoluir dentro do campo, né, de crescer na partida, porque tem muitos jogadores que têm um pouquinho de dificuldade, tem que começar, tem alguns que já começa a milhão e o futebol já desenrola, já desenvolve, mas tem alguns que demoram um certo tempo na partida para poder entrar na partida, né, entre aspas, né, entrar na partida. É aquela coisa assim de estar ligado, de receber uma bola, saber o que fazer com ela e tudo mais. Então, se você tenha alguma dificuldade relacionada a isso, ao esporte, ao futebol, se você já fez uma autoanálise, detectado esse problema. Só que é muito difícil, principalmente a gente vê muito, né, no meio, principalmente dos jovens, né, dos jovens jogadores. Quando acaba uma partida, eles saem falando, você viu o vão que eu dei, a caneta que eu dei, você viu o jogo de corpo, você viu a bola que eu lancei, você viu... Tá, isso é o suficiente para que você realmente entenda a sua capacidade dentro do campo, né? De repente você deu uma caneta, concluiu essa caneta, só que ali na frente você perdeu a bola, deu um contra-ataque para o seu time, contra o seu time, e resultou em gol ou ameaça de gol. Então essa análise ela é muito importante. E quando o jogador dá um drible e faz uma jogada de efeito, alguma coisa que realmente inflama um pouco a torcida, o próprio time mesmo se sente mais empolgado, as pessoas aí começam às vezes a dar uma segurada, dar uma freada, fala que é muito cedo, ou então aquele jogador só se preocupa com aquilo, só em dar o drible. Aí são dois pontos. O drible por drible, sinceramente, se você não sair do lugar, não for efetivo nessa situação do drible, principalmente, eu estou dando exemplo como drible porque o gol seria o fantástico, mesmo você jogando mal, mas você fez gol, seu time ganhou com o gol que você fez, tá, teoricamente está resolvido o seu problema dentro de campo, né? Se a sua função é fazer gol, se a sua função é defender e não tomou gol, mesmo você não repondo, no caso do goleiro, não repondo a bola, né, no devido tempo, não tendo a visão completa ali do jogo, embora o goleiro tá vendo o jogo todo, né? Tá bem amplo para ele ali, o campo de visão dele é privilegiado, ele vê o jogo todo, a movimentação dos dois times. E se ele não consegue repor uma bola, ou então dar uma dica para os seus zagueiros, quando eles devem abrir, quando eles devem fechar e assim por diante, quando um goleiro pega uma bola e faz, né, dá aquela fatiada e a bola vai, alcança o atacante e resulta num contra-ataque muito rápido, ou até mesmo em gol, o mérito todo da jogada é do goleiro. Quando está tudo bem, ok. E quando as coisas não fluem da forma como deveria, como você gostaria? E pensando nisso, a M3, eu criei uma planilha, né, que faz os acertos e os erros, né, que faz essa contagem, essa contabilidade dos erros e acertos, e consequentemente, depois de uma análise mais minuciosa, eu consigo extrair dos lances que eu percebi, né, de um determinado atleta. Hoje eu tenho feito só do Murilo, porque meu filho, ele joga e eu tenho essa oportunidade de fazer para ele, né, essa análise. Eu vejo todos os detalhes, como movimentação, como passe, a firmeza do passe, porque houve alguns jogos que eu percebi que o Murilo às vezes ele ia dar o passe com medo de errar o passe, ele quase não punha o pé na bola, sabe? Tentava bater e ele acabava errando. Então isso aí são coisas que a gente vai analisando, conversando e vai moldando, lapidando e vai eliminando as dificuldades.
Então isso aí é uma coisa que acho que vale muito a pena a gente começar a prestar atenção. Se você tem alguma dificuldade dentro de campo e ainda não pensou nessa dificuldade, não analisou essa dificuldade, é a hora de começar. Você que está aí, claro, nas categorias um pouquinho acima, né? O Murilo, por exemplo, está na sub-17 do Taubaté. E a gente começa a perceber que as coisas vão se afunilando cada vez mais até a hora que chega opa, é onde cada vez que passa. O entendimento de sua capacidade física, capacidade de habilidade, né? Mas se ele não sabe, como que você então quer que ele melhore naquilo que ele não... É justamente isso, é aprendendo, né? É fazer com que aquilo se torne uma coisa simples. Aquele que é complicado, um exemplo simples. Quem é destro para bater de canhota, é muito mais fácil do que um canhoto bater de direita. Então isso aí faz com que você perceba as suas dificuldades e tente o máximo elaborar um plano, né, na sua vida para que aquilo seja eliminado ou amenizado. Isso é muito importante no futebol hoje. Um jogador versátil, um jogador completo é aquele que chuta de esquerda, chuta de direita, faz o movimento do cabeceio. Então, análise de desempenho, eu, por exemplo, eu não quero mudar o jogador. Eu quero detectar os acertos, os erros, as características positivas e negativas do atleta. E é pensando nisso que a pergunta vai ficar aqui no ar. Qual que é a sua principal característica? O que você tem de melhor como jogador de futebol? E qual a sua principal dificuldade? O que é que te faz, dentro de uma partida, às vezes não conseguir desempenhar da melhor forma o seu papel? Então são essas duas perguntas que são pertinentes no futebol. Qual é a sua melhor característica? Você tem velocidade, mas você tem domínio? Se você tem domínio, você tem velocidade, visão de jogo, sabe? Mapear, você olhar o que está ao seu redor, né? A palavra é essa. Jogadas que são imprevistas, né? Porque o futebol é tão limitado hoje, né, de espaço. Hoje a gente vê o bloco, né, se movendo. Então move para lá, move para cá, difícil achar um espaço. Aí quando pega um jogador capacitado, um jogador que tem entendimento, não adianta eu, né, como jogador, vou dar um exemplo aqui, eu como jogador, eu ter essa visão de jogar a bola no vazio, sendo que o meu atacante ele não percebeu isso ainda, que ele tem velocidade, que ele pode alcançar essa bola. E quando você começa a recuperar, né, a trabalhar as dificuldades, você começa a entender e a perceber que as suas habilidades, né, uma antecipação, uma movimentação, né, e uma visão de jogo, fazer uma virada de jogo inteligente, sem correr risco, né, sem passar a bola na frente da área lá, correndo o risco de um atacante pegar e fatalmente fazer um gol contra, né, a sua equipe. Então tudo isso são coisas que você vai trabalhando no dia a dia. A análise de desempenho, ela faz com que você perceba essa situação. Ela faz com que você mude, né, uma chave que vai fazer com que você evolua no futebol. Claro que tudo isso ele tem que estar alinhado com aquilo que o seu treinador, com aquilo que o seu preparador físico, tudo tem que estar em conjunto. A análise de desempenho ela não vai fazer milagres na sua vida, ela vai detectar na sua carreira de futebol aquilo que você tem como dificuldade e aquilo que você tem como característica, né, positiva como jogador. Então é esse o recado hoje, né? Se você que é jogador, você que é pai de jogador principalmente, assim como eu sou pai de um atleta. E eu fico o tempo todo, né? Eu sou fã número 1 do meu filho, eu vejo meu filho jogar, eu fico orgulhoso, só que eu olho, né, o futebol do meu filho com um olhar um pouco mais crítico, talvez ele até sinta um pouco isso, pelo fato de eu estar ali analisando ele bem de perto, né? Porque meu filho, ele vem para casa comigo e eu vou, às vezes no carro eu venho conversando com ele, às vezes algumas coisas que poderia ter feito diferente, né, na partida, mas eu sempre, né, conversando com ele, falo para ele, olha, é pro seu bem, a gente está conversando aqui, que é para você realmente abrir seus olhos, e o Murilo, ele está absorvendo tudo isso. É uma coisa assim que eu tô ficando muito satisfeito, porque a gente vê nos treinamentos lá, a evolução dele nos treinamentos, né? A inteligência, a capacidade dele de dar um passe de letra, né? De dar um corte, bater com a esquerda. Então, são coisas que ele ainda está aprimorando, mas ele já está começando a colocar em prática. E tudo isso é fruto das nossas conversas aqui como analista de desempenho, ok?
Hein? Chegou 2 agora, então. E agora, como é que eu termino o vídeo? Vai. Então é isso, o recadinho foi esse. Eu vou colocar para vocês aí alguns lances, né, do Murilo batendo falta. Uma coisa que eu sempre fiz com ele, isso aí foi, eu não lembro o ano muito bem que a gente fez esse trabalhinho, mas eu vou deixar aí, vou anunciar na tela aí. E ele estava batendo falta, repetidas faltas, tanto de direita quanto de esquerda. E eu percebo, a gente analisando, vendo o vídeo ali, a gente vê que a característica da batida dele é igual, tanto de direita quanto de esquerda. Ele tem a mesma movimentação do corpo na hora de bater a falta. Claro que tem alguns lances que vocês vão poder ver aí, que ele bate, a bola vai totalmente fora, né? Então ele estava ainda iniciando essa preparação dele como jogador. Então a gente vai perceber que tem horas que ele batia a falta assim com a direita e a bola ia em direção totalmente contrária daquilo que era para acertar o gol. E aí eu falava para ele, é isso aí, vamos continuar. O jogador vai mentalizando tudo isso aí, né? O corpo vai se acostumando com aquilo. Então a gente vê uma linha de produção aí, as pessoas fazendo o trabalho manual, rápido. Aí você vê, a pessoa nem percebe que ela está fazendo mais, porque o corpo se habituou. E o futebol nada mais é do que a repetição, né? O tempo todo, ficar ligado, ficar sabendo, porque a movimentação dentro do campo ela é natural, ela vai fluir. Claro que existe a técnica, a tática, mas ela flui naturalmente. Então daqui a pouquinho você vai estar fazendo coisas que você nem vai precisar mais ficar tão preocupado, você simplesmente vai chegar lá e vai fazer, tá certo? Então o nosso recadinho hoje é esse, né? Espero que você tenha gostado. M3, análise de desempenho, ajuda você de fora do campo a ter uma melhor performance dentro do campo. Obrigado.